Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto aqui que é essencial para toda e qualquer empresa: como preparar os negócios para a longevidade. Muito bem, as empresas estão preparadas para lidar com funcionários e clientes que querem viver mais e melhor? Quem vai trazer essa e outras respostas aqui pra gente é a Patrícia Freitas, que é CEO da Prudential no Brasil, a maior seguradora de vida independente do país. E ela vai falar pra gente sobre como o aumento geral na expectativa de vida impacta não só os produtos e serviços das empresas, mas também a sua relação com funcionários e consumidores, e também sobre o papel do mercado de seguros nesse contexto. Daqui a pouquinho, a Patrícia Freitas chega por aqui, fica ligado. O mercado mudou e não é uma tendência distante. Dados e inteligência artificial já estão redefinindo cargos, decisões e oportunidades de carreira. E não é à toa. Nos últimos anos, a contratação de brasileiros por empresas de fora cresceu quase 500%. Isso abriu espaço para oportunidades com ganhos que podem passar dos R$70 mil por mês. A pergunta não é se isso vai impactar você, é se você vai estar preparado para liderar essa transformação. O MBA em Data Science e Inteligência Artificial da Triple Ten foi criado exatamente para isso. Uma pós-graduação que combina dados, IA e visão de negócios, pensada para profissionais que querem aplicar tecnologia de forma estratégica, tomar decisões mais inteligentes e ampliar oportunidades no Brasil e no mercado global. O programa oferece reconhecimento acadêmico no Brasil, certificações internacionais e uma metodologia prática, baseada em projetos e desafios reais. Além disso, conta com uma equipe multidisciplinar de tutores, instrutores e suporte acadêmico, garantindo acompanhamento próximo durante toda a jornada. Seja para evoluir na sua área atual, migrar para a tecnologia ou se preparar para cargos de liderança, o MBA da Triple Ten entrega as competências que o mercado já exige. Quer saber todas as informações sobre o programa? Acesse tripleten.com.br/MBA ou no link na descrição desse episódio e descubra como a Triple Ten pode acelerar sua carreira. E se decidir começar, aproveite 10% de desconto com o cupom exclusivo ADM10. Muito bem, vamos receber ela aqui, a Patrícia Freitas. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a ADM. Que honra te receber por aqui. Boa tarde, Leandro. Uma honra estar aqui com você. Que legal, Patrícia. Muito bem, eu falei aqui na introdução do nosso programa, com um título aqui bastante sugestivo, né? Que é como preparar os negócios para a longevidade. E aqui ninguém melhor do que você, Patrícia, para falar aqui pra gente, né, desse cenário que o Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo todo vem passando por um aumento na expectativa de vida. E eu queria saber de você como é que isso vem transformando o comportamento do consumidor, a estrutura das famílias e também o próprio ciclo de vida das carreiras. Bom, Leandro, assim, é o que você disse, já é fato, né? As pessoas estão vivendo mais, né? A gente antes falava de longevidade, né? Quem sabe as pessoas vão viver mais e bem, né? Mas agora já é fato, né? E quando a gente olha dentro do nosso próprio país, a expectativa de vida já subiu para 77 anos. Se a gente tiver aí, quem tem um pouco mais de décadas, lembra que antes, quando a gente falava um idoso, uma pessoa de 60 anos, te vinha uma figura cabeça, que hoje acho que essa realidade mudou bastante. As pessoas estão se cuidando para que esse viver mais e bem seja possível, né? Então, e o que isso muda na realidade dos negócios, em tudo que a gente faz? A primeira, eu acho que mudança as pessoas consumirem, né, tudo que é para bem-estar, né? Então você vê muito consumo, né, de tudo que é relativo à saúde, né, das pessoas. Então os hábitos estão mudando, né? A procura por sejam boas atividades físicas, questões mentais, né, que te auxiliem. E aí vem um pilarzinho importante, um planejamento financeiro. As pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, tudo começa por aí, né? Como você muda seus hábitos e como você olha para esses três pilares, físico, mental e financeiro, para o futuro. Quando a gente olha hoje os mais de 60, que ainda é, né, a categoria aqui considerada idoso aí no nosso país, essa economia já movimenta 1,8 trilhão, né, de reais. E quando a gente olha para os próximos 20 anos, então nós estamos em 2025, né? Se a gente olhar, né, nos próximos aí 20 anos aproximadamente, a gente está falando que você vai mais do que dobrar. Ou seja, as pessoas vão estar completando seus 60 anos e vão estar mantendo esse consumo, né? Esperamos que dentro dessa tendência que a gente está vendo, dos hábitos saudáveis, e como eu falei, dos três pilares, mas isso movimenta completamente, né, a nossa economia. E aí, associado a isso traz o desafio para as empresas aprenderem a lidar com esse público de uma forma diferente, porque hoje a gente convive já com 5 gerações,
né? E mais a gente vai viver com 5 gerações que têm esse poder de consumo, que querem esse poder de escolha, e a gente vai ter que se preparar para conversar da melhor forma com cada uma dessas gerações e para oferecer os nossos serviços, né, de uma forma diferente, da forma que aquele consumidor queira. Então, a longevidade traz isso tudo junto, traz para as empresas também. A gente fala muito do etarismo, né, que é você não ter, né, os preconceitos em relação às pessoas que tenham mais idade. E, na verdade, isso já é uma realidade dentro das companhias, que os bons times são formados por pessoas dessas diferentes gerações, dessas diferentes idades, diferentes experiências. Então, já não é mais possível, né? Já não era possível esse tipo de preconceito e agora muito menos, né? Cada vez mais a gente é intolerante a qualquer tipo de preconceito. Então, isso tudo traz outra realidade. As carreiras das pessoas são mais longas, o consumo, né, é mais longo. Isso tudo está dentro aí do nosso contexto de futuro. Que legal. Você foi falando aqui, eu me lembrei, hoje a minha esposa, ela tem 45, tá? E ela está estudando psicanálise e ela, num dos estudos dela, lógico, né, tá lendo lá os textos de Freud, enfim, né? Coisa de quase um século atrás. E num trecho que ela colocou, eles falavam do caso de uma senhorinha de 45 anos. E ela postou isso, né? Chamando a atenção para isso. E realmente, assim, essa mudança que a gente tem também, não só por conta da longevidade, mas da própria forma como a gente se enxerga dentro da sociedade. Por exemplo, eu estou com 48 e você falou aqui que 60 a mais já é considerado idoso. E eu não consigo me enxergar idoso daqui a 12 anos, por exemplo, né? Então isso acaba mudando tudo. E eu queria entender, Patrícia, como é que você enxerga que as empresas precisam repensar seus produtos, seus serviços, a própria comunicação, né, para atender justamente aí uma base de consumidores que vive cada vez mais e cada vez melhor também, né? Não, é isso aí. Primeiro, é claro, Leandro, certeza, você e sua esposa super jovens, e de novo, vão estar super jovens quando chegar a 60. Esse paradigma mesmo que eu falo que já está quebrado, né? Ele já está quebrado. Não existe mais a jovem senhorinha, né, dos 45 anos. E aí, quando você olha para as empresas, eu volto primeiro à questão dos produtos, né? Como que a gente oferta, né, soluções e produtos, até chegando, né, na granularidade de produto, que atendam as pessoas, que atendam esses momentos, né, de longevidade, né? O consumo, de novo, ele vai aumentar para essas gerações e as empresas precisam estar preparadas para o que elas vão estar ofertando, né? Como elas vão estar ofertando. A clareza da comunicação, ela é essencial, né? Porque pensando, né, em segmentos, eu vou pensar trazendo aqui um pouco para o nosso segmento de seguros. Como a gente se comunica com nossos clientes é essencial, porque a clareza dessa comunicação é que traz o convencimento correto, né, de que existe uma necessidade, qual essa necessidade é. Então, essa comunicação clara e, de novo, adaptada ao público com quem se fala, né? A gente fala a grande transformação, claro, que agora é a inteligência artificial generativa, que responde muita coisa, nem tudo corretamente. Temos que tomar um grande cuidado, inclusive, com as formas de resposta, para que a gente, né, valide efetivamente essas respostas. Mas o fato é, mais e mais, os novos consumidores que vêm aí têm instrumentos em mãos para questionar, para comparar, né? Hoje, para você fazer uma comparação entre as soluções, é muito fácil, você coloca ali, claro, de novo, validando, né, que a informação ali está correta, sempre tomar um cuidado adicional com isso, mas essas ferramentas trazem essas potencialidades que desafiam as empresas a serem realmente melhores, a terem um bom serviço. Vocês conseguem rapidamente, não precisa checar em vários sites, você quer conhecer a reputação de uma empresa, você pergunta rapidamente ali numa das ferramentas de inteligência artificial, e você vai perguntar e vai ver um resumo daquela empresa, a reputação da empresa. Então, você não precisa nem consumir em vários sites para saber o que está acontecendo. E então, o que exige que mais ainda as companhias cuidem das suas reputações, né? A outra coisa é a conexão com pessoas, né? O marketing mudou completamente, né? Antes, a gente falava muito, eu lembro, né, na minha época lá atrás, falou assim, se alguma coisa saísse na novela, era aquilo explodia de vender no dia seguinte. Hoje, talvez saindo na novela, isso também tem um efeito, não vou tirar esse efeito, mas isso quando é trabalhado, né, um produto, uma marca, uma solução, né, por influenciadores, isso traz um efeito
potencial muito grande, né? Exponencializa, né, um consumo, muitas vezes, da noite para o dia, né, de um produto. Mas o que é importante, aí voltando ao ponto da reputação, é que as empresas também consigam fazer isso de uma forma que elas protejam a sua reputação, né, que ela traga assim, influenciadores que se conectam com a marca dela, que se conectam com a oferta que ela traz, que acreditam realmente, genuinamente naquilo, porque aí vira perene. Né? Isso fica perene. Eu vou citar agora, porque está com a gente aí nesse momento, a gente recentemente trouxe o Alfredo Soares aí para trabalhar com muitos influenciadores, trabalhando junto com a gente, os embaixadores da marca. O Alfredo tem todo um conhecimento, né, empreendedor, né, uma grande história. E por que eu trago ele aqui para essa conversa? Porque eu acabei de falar das empresas com as quais você se identifica, né? E o Alfredo vai lá e fala, poxa, eu sou há 10 anos cliente da Prudential. Então, ele não se conecta com a marca agora, ele se conecta com a marca desde quando ele fez uma escolha, né? De proteger aí a sua vida, a sua família. Então, isso tudo muda a realidade das empresas. Interessante que, assim, você falar do Alfredo, né? O Alfredo já teve várias vezes aqui nesse estúdio que eu tô aqui agora, né? Um grande amigo. Mas, assim, o Alfredo é um cara muito jovem, né? E aí você comentou que há 10 anos já é cliente da Prudential. Então, quer dizer, tá bem ligado aqui no que importa, né? E o que é importante aqui na vida de toda e qualquer pessoa, né? Isso aí. Pode continuar, desculpa, era só um adendo aqui. Não, e você traz um ponto agora que a gente pode falar de outra coisa, porque você fala assim, poxa, o Alfredo aí, que eu acho que tem aí, a idade dele é pública, ele fala aí nos podcasts dele, 38 anos, né, com 28 ele contratou um seguro, né, e aí você fala, pô, mas o Alfredo, ele tem, né, ele estuda, né, inclusive, hoje em dia, né, ele promove a educação no nosso país, mas assim, por que um jovem de 28 anos faria, né, uma proteção, né? Porque ele entende qual é o papel daquela proteção na vida dele, que boa parte da nossa população não entende, né? Boa parte da população fala, não quero falar sobre esse tema porque é um tema ruim, né? Estou falando de morte. E na verdade eu não estou falando, eu estou falando de tranquilidade. Um jovem, quando protege, ele protege a ausência dele de um trabalho, ele protege um tratamento caso ele precise, ele protege, claro, a família se ele já tiver. Então isso tudo são coisas que vêm evoluindo e que a gente quer que mais e mais os brasileiros tenham essa mesma consciência para entender, né? Deixa eu entender o que tem. Né, o que é uma proteção, o que é um planejamento. E aí a gente vai mexendo aí na educação do nosso país, principalmente na educação financeira nesse caso. Legal, perfeito. Eu sou adepto aqui do estoicismo, então assim, um dos lemas é o memento mori, né, que é o lembra-te da morte. A morte faz parte da vida e ela pode acontecer a qualquer momento, né, então temos que nos preparar. Muito bem. Patrícia, me diz uma coisa, quando a gente fala aqui do papel de seguro de vida, eu queria que você comentasse aqui qual que é o papel do seguro de vida nessa cultura da longevidade. Aí que você comentasse, né, qual que é a importância disso, de ter um seguro de vida, considerando tudo isso que a gente veio falando aqui da longevidade. Perfeito. Leandro, e assim, a primeira, faz parte da desmistificação que eu falei, o primeiro pensamento que a gente tem que ter, sem ter qualquer problema de se falar sobre morte, a gente fala sobre morte e fala assim, não é se, né, é quando, porque é uma certeza que a gente tem, ponto, parágrafo, né, então vamos agora para falar por que ter um seguro de vida durante essa trajetória sem saber qual que é esse ponto lá de encerramento, enfim, dependendo das crenças dessa vida aqui terrestre. Então, eu digo para você, o seguro de vida, ele exerce um papel de proteção de tranquilidade. Por quê? Porque ele pode estar te auxiliando em vida. De novo, se você é um empreendedor e você teve que parar de trabalhar, se você tem uma empresa familiar que precisa continuar caso algum dos sócios, né, não esteja mais lá, ou mesmo uma empresa, numa sociedade específica aí, né, que tenha um escritório de advocacia, que um sócio venha a faltar e que você não quer que aquela empresa entre no inventário e depois ela fique parada com as suas decisões para esperar terminar o inventário, que a gente sabe que pode não ser curto, porque se for preciso um tratamento, num caso de doença, mesmo que você esteja aí nos 25% da população que tem um plano de saúde privado, ou que você esteja, né, utilizando a saúde pública, você ter uma condição, né, um valor para que você possa buscar tratamentos adicionais para aquela doença, é super importante. Então, a primeira coisa é, ok, estamos falando de morte sim, em algum momento? Sim, mas nós estamos falando dessa trajetória, dessa tranquilidade ao longo desses imprevistos que podem estar acontecendo. E a gente está falando do seu negócio, da sua família ou de você, né? Como prever
E aí tudo bem, aí você fala para você, bom, nada aconteceu. Ainda tem aquela coisa do seguro que todo mundo fala, não vou comprar isso não, porque eu não vou usar, né? Porque em algum momento você comprou algum seguro e não se usou, e falou, putz, gastei e não usei. Mas a verdade é que aqui volta ao ponto, não é se é quando, então utilizando vai ser, né, por alguém em algum momento, seus beneficiários. Então eu acho que essa conversa que é importante de se ter, né, como ter essa conversa de uma forma leve e entendendo que esses imprevistos estão aí, e de novo, se não acontecer, estamos tranquilos, tá ótimo, vivemos tranquilos. Estamos no lucro, né? Se não acontecer, vida que segue. Muito bem. Isso aí. E me diz uma coisa, como é que a Prudential tem trabalhado, né, para transformar o seguro de vida nesse instrumento de planejamento? Bom, eu acho que primeiro vem em relação eu falei de educação aqui, né? Educação e principalmente educação financeira, ela é muito baixa, né, no nosso país. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é, através dos nossos canais de distribuição, preparar esses canais para que eles tenham essa conversa e levem essa educação de uma forma, de novo, clara, né? Clara, convincente, com convicção, né? Trazendo, né, os dados, né, para cada segurado, para poder entender a sua situação. Então, primeiro, preparar os nossos canais de distribuição e aumentar os nossos canais de distribuição para que eles cheguem mais pessoas e possam levar esse conhecimento, né, e essa necessidade desse planejamento financeiro, que não conta só com seguro de vida. O planejamento financeiro bem feito, ele vai ter outros instrumentos ali que permeiam, os investimentos vão estar ali, né, uma previdência vai estar ali, e o seguro vai estar ali. Então, esses instrumentos que a gente tem, eles coexistem dentro de um bom planejamento financeiro. Então, a primeira coisa é preparar os canais para conversar sobre isso. Segundo, é a gente ter produtos que, da mesma forma que eu falei lá no início, ele já tem nossas gerações diferentes que estão aí. Então, eu posso ter produtos que atendam, hoje em dia já possivelmente é possível, porque foi habilitado pelo nosso regulador mais recentemente, produtos que protejam crianças de doenças, né, caso aconteça uma doença, né, o valor do benefício é pago para poder se usar, né, para o tratamento. Então, assim, são soluções que atendem essa geração, esse grupo específico. A gente tem produtos que vão, né, até aí seus 80 anos, então, para serem contratados, né, mas que ficam para a vida inteira. Então, são vários produtos, né, como doenças graves, diário hospitalar, esses produtos vão ser adequados para cada momento de vida das pessoas. Então, canais bem preparados e que consigam aumentar essa distribuição, produtos que sejam adaptáveis, né, às realidades diferentes de clientes, comunicação clara para que os clientes entendam, né, o que está sendo adquirido ou qual a sua necessidade para poder tomar essa definição. Então, essas são algumas das coisas aí que nós estamos fazendo e que a gente vem trazendo para o mercado. Legal. Bom, ao mesmo tempo que a gente fala de um aumento de expectativa de vida, a gente também fala num alongamento, né, por exemplo, da fase de adolescência. Então, assim, hoje em dia até se considera um adolescente uma pessoa que já passou até dos seus 20 anos, por exemplo. Isso, de alguma forma, impacta um negócio como a Prudential, por exemplo, levando em consideração que esses muito jovens aí, dos seus 20 e poucos anos, ainda não estão pensando, né, na possibilidade de que um dia... Na possibilidade não, né? Nessa certeza de que um dia irão partir. Bom, eu acho que primeiro se trazer assim, um conceito, né, hoje em dia, eu acabei de falar de soluções, né, que podem ser vendidas, né, a partir de 2 anos de idade, né, e hoje um seguro de vida, com as várias coberturas, inclusive de morte, só pode ser vendido a partir dos 14 anos, né. Essa adolescência aí que se estende, assim como as outras fases a gente estava falando anteriormente, eu acho que o primeiro ponto é também lembrar que as próprias famílias, né, podem adquirir proteções, né, podem levar as proteções para os seus entes queridos. Então, vou dar um exemplo. Eu comprei seguro de vida com todas as suas coberturas para os meus filhos aos 14 anos, quando era permitido pela legislação. Por quê? Porque são seguros para a vida inteira. Então,
especificamente eu escolhi um prazo de pagamento de 10 anos, poderia ter sido outros prazos que estão disponíveis, mas eu escolhi pagar em 10 anos, e aos 24 anos eles têm uma apólice de vida quitada que vai servir para a vida inteira. Então, primeiro tem um papel aí da própria família que pode atuar aí durante esse processo. O segundo é o que eu falei, os canais, quando eles acessam, sejam jovens, né, adolescentes ou não, aos 20 anos, ou qualquer outra idade, eles estão preparados para entender as necessidades e poder endereçar essas necessidades específicas de cada um. Então, por que um jovem contrataria? Então, o entendimento da realidade daquele jovem, se ele é um empreendedor, se ele é um funcionário, né? Lembrando que a gente tem seguros de vida em grupo, que normalmente nas instituições vocês têm oferecido para os seus funcionários, tem uma série de coberturas, é importante entender esses seguros também, se você for funcionário de uma empresa, entender o seguro de vida um grupo que a empresa tem, que muita gente às vezes nem sabe, né, o que tem ali dentro, mas os canais do Novo trazem essa conscientização e essa oferta aí mais personalizada. Então, um jovem de 20 anos, ele consegue ser sensibilizado da importância e, só para lembrar, a verdade e por isso eu acabei de falar dos 14 anos dos meus filhos, quanto mais jovem se comprar um seguro, mais barato ele é. Né, se melhor palavra barato, mas acho que não é barato, mas é mais acessível ele mas é muito porque se avalia a condição de vida, a condição de saúde, né, é feita uma série de cálculos aí, que são cálculos específicos das seguradoras para tempo de vida, né, então com isso tudo aí é muito mais barato, né, muito mais acessível você comprar um seguro aos 20 anos. Então, mesmo que você diga nesse momento, não, mas compra porque depois você fica para a vida inteira. Esse é o tipo de coisa que existe hoje. E, de novo, as pessoas desconhecem. A gente fez, Leandro, só para dividir com você uma pesquisa com a FGV, que falava por que as pessoas não tinham seguro de vida. E hoje em dia, em torno de, vamos dizer, máximo 20% das pessoas, dos brasileiros, têm seguro de vida. E aí eu estou considerando aqui seguro de vida em grupo, seguro de vida de empréstimo e seguro de vida individuais, tá? E as pessoas, as respostas variavam de não consigo pagar, o que já é um mito que precisa ser quebrado, não preciso, não confio que vou receber e não tenho necessidade. Então, quando a gente olha esses 4 motivos, a gente vê que tem muito trabalho para ser feito em cada um deles, né? Com certeza. Agora, uma curiosidade, assim, até que eu acho que deve ser uma curiosidade aqui do nosso público, né? Quanto, mais ou menos, aqui em média, você acabou de falar que quanto mais jovem, por exemplo, mais acessível o seguro e tal, mas vamos dizer que uma pessoa nos seus 30 e poucos anos, enfim, super bem de saúde e tal, não tem nenhuma coisa ali que comprometa, e ele decide fazer um seguro ali, acabou de ter o seu primeiro filho e decide fazer um seguro para garantir ali a segurança da sua família, tá? E aí eu queria saber, assim, por exemplo, né, o valor da apólice e o que ele gastaria para receber esse valor X que desse para, enfim, para garantir ali, né, a segurança ali, o futuro daquela família. Aí, Leandro, assim, eu vou ter que agora, né, dizer para você assim, os seguros, eles são muito individualizados, depende das escolhas que cada um faz. Então, você está falando, ok, uma pessoa que quer proteger a família, então ela vai botar um seguro de vida que em caso de morte. Você está falando de um jovem que pode estar mais preocupado se tiver uma cirurgia, se tiver uma quebra de um osso. Então, assim, depende do seguro que você está contratando, mas hoje você tem seguros, aí eu vou falar pela própria Prudential, você tem seguros que vão variar de R$10 a milhões, depende da sua necessidade. Né? E aí a cobertura, ela vai ser uma cobertura que depende do que você fez de composição, você tem como fazer um combo do que você precisa, né? E aí esse combo você vai montando e aí ele vai montando esse valor que você vai precisar despender. Você pode dizer, eu quero pagar um seguro a vida inteira, eu vou pagar todo mês, eu quero pagar a vida inteira, ou eu quero pagar uma vez por ano minha vida inteira, ou você pode dizer, não, eu quero pagar durante 5 anos. Então, os valores vão mudar dependendo da forma que você quer adquirir, do que você quer adquirir. Então, é muito difícil eu te dar um valor, dizer tanto. Eu diria assim, é muito fácil de você simular e ver, né, dentro aí das nossas plataformas, das nossas parcerias, quanto custaria um seguro. Mas, de novo, você vai ter que montar o combo para você.
Perfeito. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser, assim, para você vai parecer uma pergunta super leiga e tal, né? Mas vamos lá. Inevitavelmente, toda e qualquer pessoa que contrata um seguro de vida, ela irá partir um dia. Então, assim, inevitavelmente a Prudential terá que pagar aquele seguro ali para aquela pessoa, perfeito? E aí eu queria saber onde é que essa conta fecha, porque normalmente o que a pessoa recebe ali, né, como... Estou colocando entre aspas aqui como um prêmio, né, pelo seu falecimento, é muito mais do que o que ela pagou, né, para ter ali aquele direito. E aí eu queria saber onde é que essa conta fecha aí, Patrícia, se você puder falar aqui para a gente. Né? Não, claro. Não, o primeiro conceito que existe em seguro, Leandro, é mutualismo, né? Porque o seguro não é... Eu não tenho uma apólice de seguro, né? Por exemplo, a Prudential hoje protege mais de 6,5 milhões de vidas. Então, quando você fala no mutualismo, você está falando em associação de perfis diferentes, em coisas que vão acontecer em momentos diferentes, né? Então, o que acontece? Eu posso ter uma pessoa que, né, contribuiu ali durante X anos, tem aquele seguro, mas vai usar lá na frente, daqui a 60 anos. Eu tenho uma outra pessoa que também contribuiu com determinado X, mas que usa mais cedo. Então, o mutualismo, ele parte desse princípio, né, que você tem aí vários perfis, análises, tempos e movimentos diferentes que acontecem com o seguro. E aí o que acontece com uma seguradora, se você olhar o balanço de uma seguradora, das linhas importantes de resultado de uma seguradora é o retorno do seu investimento, porque a gente somos um mercado bem regulado para exatamente garantir, né, que todas as promessas feitas pelas seguradoras sejam cumpridas. Você vai obtendo as receitas de prêmios e ao longo do tempo investindo isso. E dentro desse conceito do mutualismo, uns você vai pagar mais cedo, outros você vai pagar mais tarde. Então é assim que essa conta se fecha, de maneira assim bem, tentando aqui simplificar, mas é assim que essa conta fecha. Perfeito, muito bem. Agora eu queria que você comentasse um pouco sobre a Prudential, né? Assim, a gente sabe aqui que a Prudential já está há quase 3 décadas aqui no Brasil, e aí eu queria que você comentasse assim, quais as mudanças, as principais mudanças no mercado de seguros que a Prudential atravessou ao longo desse período de 3 décadas. Bom, primeiro, né, a Prudential tem aí 28 anos no Brasil, mas é uma companhia que tem 150 anos no mundo e que começou exatamente com o que eu acabei de falar para você, que é esse mutualismo, né, que era como pegar, né, recolher alguns valores, né, de pessoas e usar esses valores para ir enterrando as pessoas ao longo do tempo quando era necessário. Ela começou assim. E a Prudential no Brasil, ela começa há 28 anos trazendo para cá um modelo, né, que é um modelo de franquias, que é um modelo do canal Life Planner, onde ela traz corretores franqueados Life Planner, o nome te soa, são planejadores de vida, né, então que são empresários que são muito treinados, né, pela própria Prudential, né, e também além dos seus demais treinamentos e das suas formações, para atender ao público e desmistificar essa coisa do seguro, trazer essas soluções que são soluções mais estruturadas, né, de vida inteira, né, de personalização para cada cliente. Então, a gente começou assim há 28 anos, hoje nós temos aí na nossa rede em torno de 2.400 corretores franqueados, né, então é um segmento no canal de distribuição que cresce bastante, né, e que acompanha de novo esse cliente ao longo da vida, desde o momento dessa sensibilização do porquê do seguro, se é necessário, dessa personalização desse seguro, né, até o momento de uma necessidade de uso, né, do seguro, seja pelo próprio segurado, em vida ou por um beneficiário. Ela veio ao longo do tempo expandindo os seus canais de distribuição, então trazendo, né, instituições financeiras que são instituições de grande porte, que têm valores semelhantes ao nosso e que onde o seguro de vida está dentro daquele planejamento financeiro, ele compõe aquele planejamento financeiro que eu falei para você anteriormente. Falei, né, são vários instrumentos que compõem um bom planejamento financeiro. Então a gente começou a trabalhar também nas parcerias, onde a gente leva o nosso produto, né, as nossas soluções, o nosso conhecimento, o nosso know-how para agregar dentro do planejamento financeiro né, das pessoas. Então a Prudential, ao longo do tempo, na sua história do Brasil, ela veio incentivando mais e mais essa educação financeira, o uso do seguro como instrumento de proteção em vida, né, para a vida e para os negócios, né. Ela veio também, a gente
tomou uma decisão de atuação dentro do Vida em Grupo, né, de ofertar o mesmo seguro de vida, né, mas no conceito do seguro de vida contratado pelas empresas para os seus funcionários. Então a gente trouxe também essa atuação para o mercado. E essa história, ela vem sendo desenhada de uma forma muito diria de muito sucesso, né? Porque ao longo do tempo, novos produtos, a gente tem um protagonismo importante em lançamento de novos produtos, né? Em doenças graves, quando a gente lançou doenças graves lá atrás, ou que hoje a gente tem uma liderança importante, né? Próprias doenças graves para crianças, que a gente lançou logo que foi permitido pelo regulador. Então, esse papel também para a gente é importante, né? De abrir esses mercados, mas considerando também que é um mercado que precisa mais e mais atuar conjuntamente, se unir, né? Hoje o mercado de seguros tem, através da Confederação Nacional de Seguros, né? Através das suas das confederações, mas também das FENAs, que a gente chama, que são por segmentos específicos, se unido muito, porque quando a gente pensa no percentual das pessoas que têm seguro no nosso país, qualquer tipo de seguro é muito baixo. Mesmo o veículo passa pela cabeça da gente, todo mundo tem seguro de carro, né? Mas não tem, 30% tem seguro de carro. Então, essa união também do setor é algo que para a gente também é muito caro, muito importante, né? Porque quanto mais a gente se unir, quanto mais as seguradoras melhorarem a reputação do seguro no mercado e as pessoas entenderem, confiarem, que era um dos fatores que eu mencionei, quanto mais confiar nas seguradoras, melhor para todos nós. Então, essa atuação também conjunta de mercado, ela é importante através das discussões nesses grupos. Então, a atuação da Prudential, ela é pautada dessa forma, né? É uma empresa que tem um foco centrado aí no cliente, né? Cliente é os nossos pilares, é o nosso pilar mais importante, né? As nossas pessoas também, o nosso time, que também é nosso cliente, que o próprio Vida em Grupo nosso é da Prudential, então, mas todos os profissionais da seguradora, os nossos canais de distribuição, e tem sido aí uma trajetória aí de bastante sucesso. Que legal. E, Patrícia, você comentou que vocês têm vários canais de distribuição. Então, comentou aqui dos franqueados, né, dos corretores que são franqueados, algumas instituições também bancárias e tudo mais. E eu queria saber de você, como é que vocês estruturam esses canais de venda de forma que eles apresentem, né, resultados consistentes e, ao mesmo tempo, eles não tenham assim, uma disputa entre eles? Olha, eu com o número que eu acabei de falar, né, para todos os seguros e para seguro de vida, eu falei que ele gira em torno aí de 20%, existe muito espaço para se trabalhar, né, os produtos de seguro de vida, né, principalmente os seguros que são individuais, né, que são mais personalizados para as famílias específicas. Então, essa é a primeira realidade que a gente vive. Então, os canais, eles têm os focos de atuação, né, são diferentes, né, eles acabam atingindo públicos diferentes, em algumas situações muito específicas e muito poucas, eles podem chegar no mesmo público, mas, de novo, a penetração de seguro de vida ela é tão baixa ainda que isso é muito difícil de acontecer, né? Mas, então, a estruturação dos canais é uma estruturação que traz, algumas vezes, produtos exclusivos, né? Existem produtos que são exclusivos para cada um dos canais, e o que se leva em conta para esse produto exclusivo é qual é a preparação e o público, né, o cliente que será atendido por aquele canal, né, de uma forma que ele já tem ali no seu portfólio o que vai melhor atender o seu público cliente. Então, é possível essa exclusividade de produtos, mas, assim, de novo, eu acho que hoje é uma complementariedade de canais, e quando a gente olha para a marca Prudential, eu diria assim, é uma marca bem sucedida e com boa reputação em todos os seus canais, né, e, assim, eu acho que a convivência é essa. Quanto mais seguro de vida as pessoas tiverem, melhor. Se a gente mudar essa nossa realidade, né, de 20% para 40%, ainda tem muito espaço, né? Verdade. Você pega o Japão, no Japão a gente fala em indicadores, eu usava antigamente, falando com eles, um indicador de 94%, agora tem um indicador novo que tem sido aí compartilhado, de 98% das pessoas têm seguro de vida. E mesmo assim, eles vendem muito seguro de vida. Por que isso? Né? Porque nos Estados Unidos, que é um indicador que já passa em torno de 50%, dependendo da onde você olhar, você vai olhar 50%, vai olhar 60%, tá, Leandro? Só para eu não estou sendo tão exata aqui nos valores, porque depende, né, das pesquisas feitas, mas é verdade. Os Estados Unidos também vende muito seguro. E por que isso tudo acontece? E no Brasil também tem essa oportunidade? Porque
mesmo que você compre um seguro hoje, talvez daqui a 20 anos, você precisa de uma outra pólice complementar. Então, se é uma coisa, ou você comprou hoje para um seguro de vida individual, e amanhã você quer um seguro de vida para o teu negócio, para proteger o teu negócio, né? Ou como eu mesma mencionei, comprando para os meus filhos. Então, isso é algo que vai girando e tem muito espaço para a gente trabalhar, seja mercado, seja nos nossos canais, e atender esses diversos públicos. Legal. Patrícia, quando você fala 20%, você está falando da população no geral, né, no total daqui da população. Mas aí eu queria saber de você se vocês têm, né, esses extratos, porque esse percentual ele deve mudar de acordo com o extrato de educação, de bancarização, enfim, aí você tem números por diferentes camadas sociais? Eu não tenho um número aqui exato para te falar por camada social. Eu vou dizer assim, a gente normalmente, olhando aqui, a gente assume, né, numa classe, né, A e B, em torno aí do dobro de penetração de seguro de vida, então em torno de 40%, mas de novo, isso não são só estimativas e projeções que a gente faz, a gente tem a nossa base de clientes para a qual a gente olha, mas olhando para a realidade do mercado, que são os 20%, a nossa projeção é que uma classe A e B, talvez com um pouco mais de conscientização, tenha o dobro de penetração de seguro de vida, mas não são números tão exatos. Legal. E aí, qual que é o desafio, então, agora que você falou, né? Focando em classe A e B, temos uma penetração bem maior, 40%. E aí, qual que é o desafio de conscientizar as classes C, D e E com relação à importância de um seguro de vida? Isso é acessível também para essas classes? Não, é super acessível, eu te falei, lembra, o seguro de vida, ele pode estar custando ali seus R$20, enfim, tudo depende da necessidade de cada um, ele é super acessível para as várias classes aí da população, de novo, né, respeitando as várias realidades e as várias prioridades que se precisa ter, né. Eu algumas vezes uso aí, dizendo assim, que comprar um seguro de vida às vezes não é tão atrativo quanto, né, jogar, de repente ter ali, né, mesmo de imediato ali, né, um retorno ali do seu jogo, então não é tão divertido, né, mas eu diria que é mais necessário. Então, o desafio é primeiro, de distribuição, né, como chegar nessas pessoas, como levar para essas pessoas esse conhecimento, né? Então, hoje, por exemplo, em parcerias como a gente tem aí com o próprio Mercado Pago, a gente chega num público importante, né, que tem acesso aos nossos seguros, e ali, o importante, principalmente quando há uma interação ali mais digital, é muito importante que essa jornada seja boa e que ela permita a compreensão, né, do produto que está sendo ofertado, a compreensão da necessidade que está sendo atendida e desse combo que eu falei. Você vai montar também o seu combo ali conforme for mais aderente aí à sua necessidade. Então, eu acho que esse é o desafio, é como ampliar, né, mais essa distribuição, é como trazer isso com clareza, é como ter produtos mais e mais simples. A gente viu aí recentemente o próprio Mercado Pago numa coletiva de imprensa aí anunciando novos produtos importantes que vão ser colocados no mercado por eles, que trazem aí, endereçam isso de uma forma clara, necessidades específicas. Perfeito, muito bem. Agora eu queria que você comentasse aqui para a gente terminar quais foram os resultados aqui da Prudential ao longo de 2025. Eu não sei se você tem esses números na ponta da língua, mas eu queria que você comentasse como esses resultados impactam a estratégia de longo prazo da companhia aqui no Brasil. Bom, o primeiro resultado importante, né, é ter atingido aí 6,5 milhões, né, de vidas protegidas, né, então a gente sempre tem aí o que a gente chama do nosso sonho grande, né, o nosso sonho grande para 2027 são 7 milhões de clientes. Eu diria que 2025 nos fez a gente se aproximar bem aí com 6,5 milhões, então esse é o primeiro indicador. A gente está divulgando agora o nosso resultado, publicando o nosso balanço, né, foram 1,2 bi de lucro da companhia, mais de 7 bi de prêmios arrecadados, e tem um número que eu me orgulho aí bastante, que ao longo da nossa trajetória, a gente tem 5 bilhões de benefícios pagos, né, então essa quantidade de benefícios que só no ano passado foram quase 1 bi, né? Muito porque tem mais e mais produtos que são pagos em vida, 90% dos benefícios que a gente pagou hoje são em vida, tá, Leandro? Então, esse número do ano passado também é um número que para a gente é marcante, né? Porque o seguro, a gente quer que ele esteja lá na hora da necessidade, a gente quer que os nossos clientes confiem
no pagamento dele. Então, esse número de benefícios a gente sempre olha para ele. Então, um resultado muito bom, um ano muito bom em termos de prêmio, em termos de resultado de lucratividade, em termos de quantidade de clientes, enfim. Então, a companhia aí vem crescendo e hoje é a terceira maior operação, quando a gente pega a operação Estados Unidos, a operação Japão e depois a operação Brasil. Brasil hoje é uma operação que se destaca, uma operação que no ano passado respondeu por 16% das novas vendas do grupo como um todo. Então, essa é a nossa realidade, esses são os nossos números, vão estar aí já publicados, site da SUSEP traz todos os nossos resultados aí abertos. Muito bem, olha aí, Patrícia Freitas aqui no Café com ADM. Patrícia, eu queria te agradecer demais aqui pela aula que você deu aqui pra gente de negócios, longevidade, seguros de vida, enfim, é um tema importantíssimo para todo e qualquer ser humano, então não vou nem colocar endereçar aqui especificamente para nossa audiência, porque esse tema aqui é de interesse geral e eu queria te agradecer aqui por trazer tanta luz aqui sobre esse assunto aqui pra gente. Leandro, eu que te agradeço pelo convite e assim, eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, o Café com a ADM, com o público que vocês têm, ter esse tipo de conversa é o que nos ajuda no que eu falei da conscientização, das pessoas entenderem mais, procurarem saber, então isso ajuda a sensibilizar quem estiver nos ouvindo e que nunca procurou, nunca falou sobre o tema, a sentar, falar sobre o tema, e de novo, gente, eu acho que para quem estiver nos ouvindo, minha mensagem final é: seguro de vida não é sobre morte, seguro de vida é sobre tranquilidade. Então, tranquilidade é uma conversa que todo mundo quer ter, Então, se não teve ainda, senta e tem e vê o que precisa. Sensacional, obrigado demais, Patrícia, e você aí do outro lado também, agradeço por ter estado com a gente até agora, mas vou pedir um negócio aqui para você: compartilha esse episódio com quem vai tirar proveito. Esse tema aqui é importantíssimo, como eu falei, para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer família, para toda e qualquer empresa. Então já compartilha esse episódio com seus amigos, manda lá no grupo de WhatsApp, marca a gente aqui no @café com ADM, @administradores, marca a turma aqui da Prudential também, bota lá @PrudentialBR, como é que é o aqui da Prudential do Brasil? Prudential.br. É isso aí, né? Beleza, turma? Do Brasil, marca Prudential do Brasil. No Brasil, senão aí a turma lá da gringa vai ficar: o que é isso que está acontecendo aqui? Muito bem. Turma, semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!